Eu vivi 70 anos, 50 de jornalismo, Alex, para ver uma das maiores e melhores operações da polícia no combate ao crime organizado que ocorreu ontem nesse país. Nunca, jamais imaginei uma operação com 1.400 agentes policiais, com 350 alvos, em 8 estados diferentes, sem ter vazado. Não, até parece que vazou. Há uma dúvida aí se vazou ou não vazou, porque 8 fugitivos aí não eram esperados. Isso vai ter que se apurar. Agora, não teve fanfarrice, não teve helicóptero da TV Globo, como estava na porta da casa do Lula, esperando o Lula para ser levado para o aeroporto. Não teve alerta para a imprensa. Todo mundo ficou sabendo ao mesmo tempo. Eu me lembro que ontem eu passei isso para o Léo, ele estava no Bom Dia, e eu disse, olha, está ocorrendo isso aí. É uma coisa incrível. E é uma coisa tão incrível, porque pegou o Nicolas. O Nicolas entrou na dança dessa operação. Como é que ele vai explicar todo o ataque que ele fez ao Pix, levando o Banco Central a desistir de fiscalizar a fitness, que acabaram envolvidas nesse crime com o PCC? Agora, graças ao Reimão aqui do Rio, deputado, o Nicolas vai ter que se explicar. Levou em rabeira o Sóstenes. Ou vocês acham que o Sóstenes desistiu da PEC da prerrogativa, que ia dar um habeas corpus preventivo para qualquer político cometer qualquer crime, só por conta da opinião pública? Não, ele ficou com medo porque ele seria envolvido com essa história dos bandidos do PCC, que segundo consta, eu não sei, eu não tenho informações, envolve muitos políticos. A Rita de Cássia fala assim, Léo, eu gostaria que fosse explicado didaticamente o que é uma fintech. Uma fintech, se a gente fosse resumir, seria uma espécie de banco digital, né? Vamos pegar o exemplo mais conhecido no Brasil, o Nubank. O Nubank é uma fintech, mas o Nubank, até onde a gente sabe, ele opera dentro da legalidade. Ele busca captar clientes, pessoas físicas, pessoas em Banco Inter, Nubank, tudo isso é fintech, né? Então pega dinheiro do Aquiles, da Daiane, financia, empresta, abre conta de empresa e opera normalmente. Mas embora não sejam regulados como bancos, né? Foram muito estimuladas pelo Roberto Campos Neto. Agora, como ficou muito fácil abrir um banco digital, é como se fosse abrir uma empresinha qualquer na internet, alguém abre uma fintech, de repente recebe ali 1 bilhão de origem não declarada, e é por isso que o cara da Receita Federal queria fiscalizar as transações financeiras pelo Pix, né? E que foi atrapalhado pelo comentário do Nicolas, porque tem muito dinheiro circulando através desses, entre aspas, bancos digitais, né? Porque hoje em dia ninguém mais vai em agência bancária, não precisa mais ter agência de banco, né? Tudo ficou eletrônico digital. Vocês acreditam que o Sóstenes recuou na proposta da PEC que iria dar garantias aos políticos de roubarem e fazerem o que quiser sem poderem ser incomodados pelo Supremo? Recuou apenas porque os outros partidos recuaram ou foi em consequência dessa operação anunciada ontem de manhã? Ou é com medo do que vai acontecer? Porque está dizendo que tem, como você está falando, tem grandes nomes. Que grandes nomes são esses? Agora, vamos lembrar o seguinte, o nome do Ciro Nogueira apareceu lá na CPI das bets. Deu alguma coisa? Ou encobriram? Encobriram. Gilberto Geraldi, será que o empenho do deputado Nicolas em atuar contra a fiscalização do Pix teria alguma relação com essa operação? O Nicolas, Daiane, ontem foi um dos caras mais comentados, né? O Nicolas teve um impulsionamento também, né, durante aquele período do Pix, em que ele lançava dúvidas, fake news, mentiras, né, sobre o sistema e como o governo estava querendo agir em relação ao Pix. Dizendo que haveria cobrança de impostos, que o seu Pix ia ser rastreado, o volume, dependendo do volume, você ia pagar imposto, enfim, criou um ambiente de tensão nesse sistema, que é muito utilizado pela população hoje, justamente por conta dos celulares, por conta da facilidade que você tem para fazer o pagamento e também para receber. Ou seja, num país em que se incentiva o empreendedorismo, a venda individual, a questão do pagamento do Pix é feita de forma muito mais rápida e traz o dinheiro para aquela pessoa de forma muito rápida. Hoje em dia, muitas vezes eu estou num parque, em algum lugar, o vendedor ambulante me pede para pagar no Pix, para ele é melhor do que eu pagar num débito, porque ele paga uma taxa para o cartão. Então, tudo isso mexia no cotidiano das pessoas e o Nicolas fez uma ação que mobilizou muito nas redes, gerando uma mentira e que o governo, em cima das decisões que tinha pela frente em relação a essas fintechs, ao pagamento, ao rastreamento. Hoje, por exemplo, o Banco Central está colocando uma nova medida em relação ao rastreamento do Pix, garantindo que
a pessoa que tiver algum golpe, uma suspeita de golpe, ela possa ressarcir esse dinheiro de forma mais rápida, sem precisar ligar para o banco. E é bom lembrar, essas fintechs, por exemplo, funcionam todas com um sistema de IA. Você não fala com as pessoas. Então, se você tiver um problema numa conta dessas digitais, né, você não consegue falar com o banco, você não consegue falar com o atendente, não consegue ligar nesse banco. Você só consegue fazer isso via aplicativo digitalmente. Então, isso já gerava um problema, e essas situações de golpes no Pix geravam um problema na hora que a pessoa percebia, se dava conta de que era um golpe, quando pediu o ressarcimento, o dinheiro feito, a transação feita para uma determinada conta já tinha ido para outra e não tinha como rastrear para que fizesse o reembolso. Então, hoje, a partir de hoje, o Banco Central lança um mecanismo que faz um rastreio de onde vai esse dinheiro. Isso também é uma forma de trazer transparência e segurança num sistema que hoje funciona muito digitalmente. As pessoas precisam ter garantias e segurança diante dessas transações. O que o Nicolas fez, e foi bem dito ontem pelos representantes da Polícia Federal, da Receita, foi justamente atrasar todo um movimento em cima de uma fake news. Ação que a cartilha bolsonarista tem lá, na sua primeira página, certamente, né? Como lançar uma fake news para prejudicar os inimigos, os adversários, e ao mesmo tempo enganar as pessoas e ganhar engajamento. Ele monetizou o seu conteúdo e, em cima disso, gerou muitas respostas. Na minha visão, por exemplo, hoje devia ser feito um vídeo naqueles mesmos moldes, né? Para que respondesse ao Nicolas. E se fosse juíza, determinava, se tivesse uma ação, claro, não faria isso de ofício, mas determinava que o Nicolas fizesse um vídeo pedindo desculpas por tudo aquilo que ele fez e pedindo aí um caminho de ressarcimento e de indenização por conta de uma multa em cima daquilo que ele fez, porque ele atrasou não só uma investigação, mas também, certamente, muitos dos golpes que aconteceram nesse período foram justamente causados pela sua desinformação, pela sua mentira, pelo seu crime cometido ao longo desse período. Então é bom que se cobre bastante dele, é bom que se faça toda a repercussão em cima do nome dele, porque hoje ele é um personagem da extrema-direita, um jovem, né, personagem da extrema-direita, que circula muito, o nome dele circula muito nos algoritmos da juventude. É preciso demonstrar de quem se trata realmente o Nicolas Ferreira, né? Vamos, Santinho do Pau Oco.